Graça e paz, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Souza, essa UMP tão querida. Me sinto muito honrado participar desse momento. Há anos venho acompanhando esse evento, Sinal Verde, e para mim é uma alegria poder contribuir com vocês esse ano. Espero que tenhamos outras oportunidades, quem sabe até presencialmente, para compartilharmos juntos da graça de Deus, do seu Evangelho, para fortalecer a nossa fé. Eu queria conduzi-los ao texto que me foi separado para essa ocasião, um texto muito importante da Palavra de Deus, que tem uma dessas situações assim que todos nós conhecemos. Até as crianças são instruídas a respeito dessa história, Jesus acalmando uma tempestade. Mas essa não é uma história somente para pequeninos, mas sim também para todos aqueles que são pequeninos na estatura da sua fé. E que não me entenda mal. De algum modo, todos nós nos enquadramos nessa situação. Nós gostamos de observar relatos históricos e biográficos de grandes personagens da fé. A galeria dos heróis da fé ali em Hebreus 11, ela aquece o nosso coração. O exemplo de Noé, Moisés, tantos outros. Nós admiramos personagens históricos como missionários que desbravaram campos e colocaram a sua própria vida a serviço do reino, da forma mais literal possível, arriscando a sua vida em prol do avanço do Evangelho. Nós admiramos homens que têm uma vida vibrante de oração e de atos ousados de intrepidez pela sua fé, como George Miller, aquele que foi chamado de o apóstolo dos órfãos. Chegou a alimentar mais de 5.000 órfãos somente na base da oração. No entanto, irmãos, cá entre nós, apesar de admirarmos exemplos assim tão marcantes de fé, de homens que testemunham e são destemidos no trabalho do Senhor, parece que o nosso relato caminha na direção oposta. Às vezes nos falta ousadia e coragem para testemunhar a fé até com os nossos parentes mais próximos. Em contraste com esses gigantes, a nossa fé é muito diminuta. Achamos inspiradores relatos de homens e mulheres de oração que têm atitudes ousadas em prol do reino. Mas sendo bem francos, a nossa ansiedade nos denuncia, nós não somos como esses gigantes. Nós falhamos no que diz respeito a confiar na providência paternal de Deus, que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Diante desses gigantes, a nossa fé fica tão diminuta. Invejamos, no bom sentido, homens que fazem grandes obras para Deus, mas às vezes nos arrastamos no serviço da igreja local e somos demasiadamente lentos e contados nos sacrifícios, até na sociedade local, até na nossa UMP, somos diminutos. Mas é importante reconhecer isso por alguns motivos. Primeiro, porque só pode crescer na fé aqueles que reconhecem a sua pequenez. Por isso que o tema é tão importante e tão oportuno dessa palavra e desse congresso. Mas também a boa nova, que eu quero começar com ela, é que ainda que a nossa fé seja pequena, se ela está depositada no lugar certo, nós estamos seguros em Cristo. Em terceiro lugar, a provisão de Deus para homens de pequena fé. Os discípulos pediram por isso. É por isso que nós nos unimos a Ele nesse relato. Nós podemos tocar a humanidade deles, porque Pedro nem sempre foi aquele que entregou a sua vida com bravura e que testemunhou ousadamente no Sinédrio. Ele foi aquele que negou, ele foi aquele que duvidou tantas vezes. Ele foi homem de pequena fé como nós somos. Nós podemos tocar o seu testemunho. Nós podemos tocar o testemunho de Tomé, que não creu. Nós podemos tocar na humanidade desses apóstolos que vacilaram tantas vezes, mas que foram acolhidos e amados pelo seu mestre, aquele que não rejeitou homens de pequena fé, mas os fez crescer na graça e no conhecimento. Veja esse texto que fala ao nosso coração exatamente sobre um desses momentos chaves, que inclusive textualmente, verbalmente, explicitamente, Cristo chama-os de homens de pequena fé. No entanto, a graça, a provisão e há lições aqui
para homens, mulheres e jovens de pequena fé. Acompanhe comigo a leitura do texto, Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós temos aqui, irmãos, nesse texto, algumas lições para homens de pequena fé. A primeira delas, no verso 23 ao 24, Cristo nos ensina aqui que cristãos não estão isentos de tempestades. Depois, nos versos 25 e 26, nós veremos a segunda lição: Cristo tem o poder para acalmar as tempestades. E por fim, no verso 27, terceira e última lição, Cristo é mais indomável do que a tempestade. Mas uma verdade de cada vez para o nosso coração. A primeira delas: os cristãos não estão isentos de tempestade. É importante frisar isso logo de cara, porque existe uma fé que é anunciada em muitos arraiais, que parece supor, ou na verdade parece vender, uma perspectiva tal que sugere que sofrimentos fazem parte do caminho da incredulidade. Mas a estrada da fé, por sua vez, é marcada por calmaria e até marasmo. Ocorre que isso está em desacordo com a história da igreja. Isso está em desacordo com as nossas próprias experiências individuais. E isso está em flagrante oposição ao ensino da própria Escritura. Quão frágil é a fé que pensa que, uma vez estando em Cristo, não passa mais por tempestade. Isso é um telhado de vidro que não é nem temperado, as pedras vão derrubar e muitas pessoas naufragam. Não por causa da tempestade, mas porque não se prepararam para ela. Não estava no seu escopo, não estava no esboço da sua fé em momentos como esse. Veja, esse é o tipo de inquietação ou o tipo de percepção que pode surgir em nós, como surgiu nos discípulos. Olhe pelo lado deles, só um instante, e depois aplique na sua vida. Esses homens, eles viveram um momento histórico no qual havia silêncio por mais uma centena de anos, silêncio profético. Eles estavam debaixo do jugo de opressão de uma nação inimiga, viviam tempos difíceis. Mas de repente apareceu aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o próprio Deus encarnado nas palavras de Cristo. E eles foram escolhidos como seus seguidores imediatos. Depois de vários milagres, o capítulo 8 ele é cheio de milagres. Imagine como não está o coração daqueles homens. Talvez a percepção chegou o reino de Deus, iremos usufruir de imediato das suas benesses e seremos afastados por completo das dores desse mundo caído, porque o rei chegou, o reino de Deus está entre nós. Não é isso que Cristo prega, não é isso que anunciamos. Essa ilusão, ela tem dia e hora para acabar. Ao longo da caminhada relatada no Evangelho, oposições vão se levantar. Fariseus vão perseguir esses discípulos. O próprio império irá se levantar contra Cristo. Muitos sofrimentos aguardam, inclusive o pior de todos, a cruz. E a cruz é tão espantosa para a percepção dos discípulos que, quando Cristo começa a anunciar isso, lá em Mateus 16, Pedro o repreende, porque acredita que Cristo não vai por aquele caminho de dor e sofrimento. Cristo responde com palavras muito duras: arreda, Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Agora veja que todo esse processo de desconstrução de uma teologia rasa, superficial e inadequada começa aqui. Por isso que esse texto é tão importante. Uma tempestade aparece no meio de ensinos fantásticos, Mateus de 5 até 7, Sermão do Monte, né? Fascinante. Os milagres de Mateus capítulo 8 em diante, já teve tanto milagre aqui.
A tempestade vem para mostrar que na caminhada cristã, no discipulado de Cristo, na nova vida que encontramos em Jesus, nós não estamos isentos. As tempestades vêm. Isso serve para você também, irmão. Talvez por algum momento o seu coração tenha ouvido essa cantilena e tenha criado essa expectativa. Talvez você veio de uma vida de sofrimento anterior e pensou: agora que eu me rendi a Cristo, aqueles sofrimentos que eram fruto da rebelião, que eram sinal do desprazer de Deus, eles ficaram para trás. Alguns sim, irmão, outros não. E novos sofrimentos, bem possivelmente, virão até você, por causa que você agora é um seguidor de Cristo. Veja esse sofrimento aqui, certo? Os discípulos estão no barco, verso 23. Até que o verso 24 irrompe a narrativa com uma grande tempestade. Isso não é tão incomum. Muito possivelmente os discípulos mesmo já passaram por isso em algumas outras situações. O mar da Galileia, onde eles estão, fica 203 metros abaixo do nível do mar. E próximo a ele você tem a montanha do Hermon, 2.800 metros acima do nível do mar. Os ventos que descem dali, eles se chocam. Isso provoca tempestades, é um caldeirão geográfico. Tempestades eram comuns naquele local. Nós temos homens experientes e vividos, pescadores, que já passaram por isso certamente outras vezes, mas você percebe como eles ficam apavorados nessa narrativa? É interessante que alguns estudiosos, comentaristas vão dizer que a formulação original desse uma grande tempestade e a descrição que o barco é varrido pelas ondas, talvez a imagem cultural mais próxima que a gente possa ter para entender a dimensão disso seja uma espécie de tsunami. Veja só, homens experientes e calejados estão apavorados com medo de morrer. É uma senhora tempestade. E aqui eu quero que você perceba dois detalhes. O primeiro deles, que é desenhado pela própria narrativa: Cristo está no barco, mas está dormindo. É assim que termina o verso 24. Isso tem um propósito, isso tem um porquê. Talvez ele esteja dormindo justamente porque aquilo para ele não é um problema tão grande, ainda que seja para os discípulos. Mas o segundo aspecto aqui é que essa tempestade ela não foi meramente algo casual ou natural. Ela foi sobrenatural. Ela foi provocada, ou se você preferir, permitida pela soberania de Deus. Há um propósito revelacional, há um propósito redentivo, há um propósito pedagógico nisso. Eles precisam entender o caráter militante, palavra da moda, ou melhor, beligerante da sua fé. A sua fé não é para ficar numa redomazinha, onde o mal não chega perto, onde vicissitudes são afastadas. A fé, ela vai para o campo de batalha, ela enfrenta o olho do furacão, ela desafia tempestades. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, para que a nossa fé seja amadurecida, para que nós estejamos prontos, para mesmo diante de situações que nos deixem perplexos, não nos parem, não nos façam abandonar a jornada, mas façam compreender que aquela é a porção que nos cabe no momento e a fé nos será suficiente. Nós precisamos encarar aquela tempestade, porque foi propósito divino e não está acontecendo a reboque dos seus planos. Não tem hora, não tem ocasião, não tem nem idade. Já que estamos falando de heróis da fé e de homens de grande fé, deixa eu trazer um exemplo histórico. Um servo do Senhor com 86 anos de idade. Há algum parente seu que tem essa idade? Talvez ele seja um servo de Deus que está pensando assim: estou vivendo meus últimos momentos, estou prestes a aposentar a minha chuteira, agora é tranquilidade. Pois houve um homem na história da igreja chamado Policarpo de Esmirna, um bispo. Um homem gentil e benquisto na comunidade, como alguém bondoso, um religioso de bom coração, mas que foi alvo da sanha persecutória de um imperador que o caçou, que o aprisionou, que o torturou, que o levou ao Coliseu a fim de que ele negasse Jesus Cristo. Ele foi torturado e não negou, até que por fim acenderam uma fogueira. Ele recebeu um ultimato naquela arena debaixo de zombaria, dizendo assim:
abandone Jesus, negue a sua fé e você vai ser liberto. O velho bispo respondeu assim: por 86 anos, Cristo só tem me feito bem. Como eu poderia fazê-lo mal? Isso é que é fé, irmãos. Mesmo encarando a tempestade mais terrível, esse homem permanece com Cristo. É essa fé que eu quero ter, é essa fé que você deve ter. Não a fé que evita o dia mal, que finge que ele não existe, ou que se choca, escandaliza com os sofrimentos da vida. Não, essa fé é demasiado superficial. Eu quero a fé que prevalece no dia mal, que olha no olho do furacão, mas que confia. Mesmo que tenha medo, né? Os discípulos tiveram medo, mas eles foram ao lugar certo. Eles clamaram por Jesus. Pense na sua fé, irmão, como um tesouro muito valioso, mas que ainda está cheio de escórias. Há incredulidade, há insatisfação, há uma sorte de pecados ainda que contaminam esse tesouro. É por isso que o Senhor precisa tantas vezes nos colocar na fornalha. 1 Pedro 6 e 7 fala exatamente isso. A fé fica mais valiosa quando é refinada pelo fogo, e redundará em louvor e glória para Jesus Cristo. As tempestades servem para eliminar as impurezas e lapidar a nossa fé, e mesmo que o seu caminho seja de lágrima, de dor, de inquietação, o resultado final é satisfação e encantamento com a pérola de grande valor que encontramos. Spurgeon dizia que é aquele que mergulha nas profundezas que traz para o alto as pérolas mais bonitas. Entenda, você está seguro em Cristo, mas essa promessa diz respeito à sua vida eterna e à sua salvação. Ela não implica que seu corpo não vai ser ferido, que o seu coração algumas vezes vai ser quebrado, que feridas sobrevirão sobre você, que você está imune a decepções. Você não está imune às tempestades, mas uma coisa eu digo, elas passarão, e ao final você vai poder falar como o salmista no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus testemunhos. E fica uma palavra aqui, amigo, para você que ainda não está em Cristo. Se crentes em Jesus podem sofrer assim, imagine pessoas que não estão em Cristo. Porque eu preciso lhe conduzir para a segunda verdade. Sim, cristãos não estão isentos a tempestades, mas nós temos um Cristo que acalma tempestades. Verso 25, verso 26. Acompanhe a leitura desse texto. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Tempestades não são um monopólio de cristãos. As provações, na verdade, elas costumam ter um quê de democracia. Famílias abastadas têm dias escuros e noites em claros também. Homens de fé, assim como ateus, estão sujeitos às desventuras desse mundo. Mas a grande diferença do cristão é que há alguém com ele na tempestade, mesmo que ele esteja dormindo. Antes de avançar no texto, pergunte: por que Cristo está dormindo? Existe algo para nós aqui? Existe, irmãos. Primeira coisa, o texto nos mostra que Cristo é humano, por isso ele precisa descansar. Você vai dizer: que bom, pastor, que informação teológica tão útil. Irmãos, porque se ele é humano como nós, ao poder precisar descansar, ele conhece as nossas fraquezas e debilidades. Ele não é indiferente a elas, ele tem compaixão. Mas a segunda realidade é que, mesmo sendo um humano dormindo naquele instante, ele não deixa de ser o Deus que não dormita, o guarda de Israel. Então ele está no controle daquela situação, ainda que não pareça. E aqui há uma outra lição teológica para nós. Mesmo quando Cristo parece não estar no controle, ele ainda está. E se ele aparentemente se demora em agir em nosso favor, é porque ele tem propósitos bons para isso. Quando ele parece não agir por nós, é porque ele está agindo em nós.
É exatamente isso que acontece. Na verdade, são os discípulos que estão sendo trabalhados naquela circunstância, porque para Cristo não é dificuldade aquietar a tempestade, mas Ele precisa aquietar a tempestade de ansiedade e incredulidade no coração dos discípulos. Porque, veja, eles começam bem. Você consegue perceber isso? Eles vão até Cristo, eles verbalizam um clamor que é simplesmente aquilo que é necessário. Eles acordam: Senhor, salva-nos. Está correto. Mas a parte B revela um problema no coração. Eles perguntam assim: pereceremos? Na versão de Marcos, né, é um pouco mais estendido o relato. Nessa fala diz assim: Senhor, não importa que pereçamos. Aqui está o problema. A resposta é óbvia, mas a tempestade, ela traz neblina para a visão e nós nos tornamos insensatos, fazendo questionamentos que não têm sentido. É óbvio que Cristo se importa, porque Ele está ali naquele barco, porque Ele deixou a sua glória, a majestade que havia lá na mansão celestial está aqui, no meio das águas, pisando no pó, encostando na madeira fria. Por quê? Porque Ele se importa, porque Ele veio para salvar aqueles homens, Ele veio em favor deles e em desfavor de si mesmo. É claro que Cristo se importa, porque Ele veio inclusive para enfrentar a tempestade muito maior do que aquela, que é a ira de Deus que seria derramada sobre eles. É a cruz. É claro que Cristo se importa. Mas mais uma vez, Ele precisa mostrar àqueles homens a insensatez dos juízos que eles fazem tantas vezes. Muitas vezes nós duvidamos da empatia de Cristo, podemos dizer assim, ou até duvidamos do seu poder. Veja, a empatia Ele mostra quando Ele levanta e vai resolver. E o poder, Ele o faz de forma sensacional, talvez escandalosa. Veja o que acontece. Ele confronta os discípulos. Olha, isso para mim é fantástico, esse detalhe do texto. É como se o mais urgente não fosse a tempestade, e sim o coração dos discípulos. Ele os confronta, e logo depois ele confronta a tempestade também. Quanto poder, quanta soberania, como Ele é rei, como Ele é majestoso, como Ele é poderoso. Olha que interessante, Ele fala e logo se faz bonança. Fisicamente, naturalmente, tem até um problema aqui, porque se Cristo fala e sobre o seu comando os ventos param, pense comigo, o mar continuaria balançando por algum tempo, não é a lógica? A causa foi interrompida, que é o vento, mas o mar continuaria agitado. Há uma palavra de Cristo: o mar e os ventos cessaram e se acalmaram. Ele resolveu todo aquele imbróglio numa fração de segundos. É uma simplicidade que assombra, e a gente vai ver isso no verso 27. Parece até que Cristo estava falando com uma criança teimosa. Mas para mim o grande confronto é: o mar se submete e a gente não. No Oriente Antigo, o mar, ele era um símbolo da impotência dos homens. Conta-se que um governante, ele tinha os seus domínios subjugados, e alguns homens até do seu império o consideravam um deus por causa disso. Ele falava e as pessoas obedeciam. Mas resistindo a essa alcunha, certa vez ele pegou alguns dos seus seguidores mais entusiasmados e bajuladores, levou-os a um lugar alto, de onde eles presenciavam uma enseada, onde as águas batiam ali com muita força, era uma tempestade gigantesca, e aquele homem levantou as mãos e disse: mar, aquieta. Sabe o que aconteceu? Nada. Por 3 vezes ele fez esse ritual até que ficasse patético. Então ele olhou para os seus discípulos e disse: vejam, eu sou apenas um homem, o mar não me obedece. Por contraste, veja o que Cristo faz aqui. Até o mar o obedece. Assim que possamos entender que até as nossas menores dúvidas e inquietações, elas são indevidas e elas são até ofensivas.
Ainda que a tempestade nos cerque, ainda que a escuridão nos envolva e nos alcance, os nossos olhos precisam estar fitos no nosso Redentor e nós devemos honrá-lo com a nossa esperança nele. Nós não devemos questionar o seu desejo de nos fazer bem. No máximo, nós podemos colocar nossas petições diante dele e perguntar a ele se aquilo nos fará bem, porque se fizer, certamente ele tem poder para fazer. Não falta força nas mãos do guerreiro divino. Ele socorre o seu povo. Ele tem poder suficiente para mudar qualquer situação, a fim de salvar os seus pequeninos. Nós devemos nos comportar como o leproso que está aqui no verso 2 do capítulo 8. É um dos primeiros milagres. Leia depois tudo que ele faz. É entrar em Cafarnaum, aproximar-se de Cristo, dizer: se podes, me cura. Senhor, eu preciso de Ti, eu trago minha necessidade a Ti, porque eu sei que a tempestade é real, mas ela não tem a palavra final. O maior poder é Teu. Não há coração que não possa ser quebrado, não há temperamento tão indomável assim para o Senhor, Rei do Universo. Não há situação, não há dor, não há medo, não há inimigo que seja páreo a Cristo. Se Ele quiser e quando Ele quiser, tudo está resolvido, porque as mãos que sustentam o firmamento são as mesmas mãos tenras que enxugam a lágrima do filho aflito. Esse é o nosso Cristo. Confiemos nele. Ele acalma a tempestade, sim. Se você está sem Cristo, eu quero falar com você novamente nesse momento. A sua embarcação, ela pode afundar. A sua embarcação, ela não tem força para resistir sozinho às tempestades, mas venha Cristo. O seu barco de resgate, que é a sua igreja, está levando a mensagem de redenção até você. Não resista, entregue-se a Ele, entregue àquele que pode aplacar as tempestades. O ame e o tema. Aqui eu me aproximo do último princípio ou verdade desse texto, verso 27. Cristo é mais indomável que a tempestade. Verso 27. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja só. Aqueles homens estavam abismados e amedrontados com o mar. Agora parece que eles estão abismados e amedrontados com Cristo. Por quê? Porque de fato esse Cristo é indomável. De fato, esse Cristo é imprevisível. Essa revelação da majestade também tem um propósito. É tentador para pecadores quando eles sabem que existem tempestades, mas sabem que Cristo tem poder para domar tempestades. É tentador para esses homens crer que agora eles podem de alguma forma usar Cristo como amuleto da sorte, manipulá-lo, domesticá-lo. Mas isso sempre será idolatria. Alguém disse certa vez que nós queremos ídolos, porque eles nos passam receitas, rituais, através dos quais a gente consegue dominá-los e fazer com que eles façam aquilo que desejamos e queremos. Isso não é fé. Isso é superstição. Pessoas de outras religiões, que talvez você admira pela sua devoção e pelo seu empenho, se estão querendo manipular a divindade, isso é superstição. Com Cristo isso não adianta, porque o verdadeiro conceito de fé, eu faço minhas palavras de Agostinho, é pegar uma folha em branco e entregar na mão de Deus. E é só assim que podemos nos relacionar com Cristo. Quem controla esse homem? Se ele doma a tempestade, se ele é mais forte do que as causas naturais, quem pode controlá-lo? Quem pode domá-lo? Ninguém. Ele faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Nós não temos direitos, exigências. Nós devemos simplesmente confiar e nos submeter. Mas deixa eu dar uma palavra de consolo e esperança. Tanto poder, se estivesse na mão de um tirano, seria o nosso fim. Mas está na mão do Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Para mim, a ilustração mais interessante disso é aquela descrição que C.S. Lewis faz nas Crônicas de Nárnia. A pequena Lúcia,
Quando ela começa a ouvir sobre quem é Aslan, ela tem medo, porque Aslan é um leão feroz. E quando ela o vê de costas, a juba, aquela potência muscular, o som do seu, que ele expele com a sua boca, o rugido do leão, ela teme. Mas quando ela o encara de frente e olha nos seus olhos, aquela criança vê ternura e compaixão. Nosso Cristo, Ele é leão, Ele é indomável, Ele é todo poderoso, mas Ele é também compaixão. Não tente dominá-lo, seja dominado por Ele. Não tente manipulá-lo, adore-o, confie, entregue. Até porque, como eu já pontuei, a maior das tempestades foi aplacada por Ele. A maior tempestade não é o problema familiar que você passa na sua casa. A maior tempestade não é a crise política e social que nós enfrentamos. A maior tempestade não é morte ou doença de pessoas queridas. A maior tempestade não é o nosso coração que foi traído, machucado por pessoas que amamos. A maior tempestade é aquela que os homens irão enfrentar no dia do juízo, quando se depararem com as suas injustiças e Deus as condenar com razão e com retidão à condenação eterna. Mas do céu veio aquele que se importou, que teve poder para morrer e para vencer a morte e para nos dar a sua vida perfeita. Cristo fez isso por nós. Ele aplacou o mar bravio da ira de Deus. Por isso que você pode confiar nele. Eu sei que a nossa fé é pequena, mas a fé pequena, quando ela é depositada num Salvador grande, ela é suficiente. Eu oro para que a sua fé cresça. Mas não confie na sua fé. Confie no objeto da sua fé. O Cristo que acalma tempestades. Aquele que é indomável, mas que se sacrificou por nós. Ele é temível, mas Ele é bom. Ele é leão, mas Ele é cordeiro. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a sua atenção. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Deus abençoe o MP de Souza, que sigamos firmes em Cristo para a glória de Deus e para a nossa alegria. Um abraço da Igreja Presbiteriana do Jardim para todos vocês.